Opa! Ih, agora deu ruim aqui que tá vendo Tá legal virado aí, aí? Silvio. Oi? Tá virado Tá a tua virado? câmera. Ah, então vamos ajeitar aqui. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Daniele. Boa noite, pessoal que está entrando. Tá legal agora? Ah, Beleza. agora sim. Agora melhorou. Me ouvindo bem? Me ouvindo legal? Tá, estamos te ouvindo bem. Eu estou te Beleza, ouvindo. então. Opa, boa noite a todos aí. Boa noite, professora Juliana. Boa noite, professor. Satisfação, né? Esse contato agora contigo aí. Satisfação é toda minha, Silvio. Sempre bom falar contigo. Opa, pronto. Gente, ó, o pessoal está entrando aí. Vamos esperar só um pouquinho É, para o pessoal entrar. a Monici, doutor Wellington aí. Caramba, hein? Prestigiando a galera boa, hein? É, não, o pessoal vai entrar, vai ver. Ô, Marcelo aí, ó. Ô, Marcelo, satisfação. Boa noite, Marcel. Que alegria aí na nossa live aí. É, bom. A Fernanda Queiroz. Tá aí, Ananda 12 aí, Ananda RJ 12. Boa noite, Adriana. Boa noite, Ari. Boa noite, Wellington. Como é que tá? A Isis também entrando aí, todo mundo entrando. Isso. Grande, Bem-vinda, brilhante Isis. Patrícia. Que bom te ver, Patrícia. Caramba, tá enchendo, hein? Tá enchendo. Tá enchendo. Vamos lá, Vamos lá. 22. A Társila aí, a Társila. Caramba, então a galera boa aí, hein? Vai dar uma conversa boa aqui, você vai ver. É, vários Olha, temas aí do direito aí. Nossa pensão militar. muito interessante. Deixa eu falar para o pessoal que estava na live ontem, que eu estava com o Cícero, eu estava inaugurando a live, primeira vez que eu estava fazendo, eu e o Cícero, a gente se empolgou, falou mais do que devia, cortamos a nossa live pela metade. Pessoal, olha só, não fica preocupado não que a gente vai fazer uma outra, vai completar o assunto, vai voltar a conversar mais lá. É que o papo é grande, né? O Cícero brincou comigo assim que não, o juiz não pode dar muita palavra para o promotor, senão não para mais de falar. Isso mesmo. Mas a gente volta a conversar. Boa noite, Márcia. O pessoal Isso, entrando a aí. parte. Vamos lá, gente. Vamos começar. Bom, vamos lá. Boa noite, Paulo Henrique. Como é que tá? Tá certo. Gente, olha o seguinte. Nós estamos fazendo aqui, estamos falando aqui pelo Insta do CBPJU, nós estamos fazendo uma série de lives, né? Eu sou o coordenador da pós de Direito Militar no CBPJU. Nós estamos fazendo uma série de lives para conhecer os professores da pós de Direito Militar. Lembrando que a pós do CBPJU é o direito militar como um todo. Né? Não é só processo penal militar e direito penal militar, não é tudo. É direito administrativo militar, previdenciário militar, constitucional militar. Então, a gente está falando, a gente vai falar sobre todo o direito militar aí. E toda terça, quarta e quinta, agora nessa semana e nas próximas, eu vou estar sempre convidando um professor para a gente tratar do assunto, da matéria que o professor dá aula no CBPJU, tanto lá no curso presencial quanto no curso online. Aliás, o curso online, que vai começar agora dia 27, quem quiser ainda pode se inscrever, pode fazer lá. O curso presencial vai começar quando o coronavírus deixar, né? Então, acho que vai levar um tempo para começar aí, mas daqui a pouco a gente começa. Então, assim, a gente está trazendo os professores aqui para que vocês conheçam, para vocês verem como que é a matéria e como é que se desenrola a nossa pós aí. Hoje eu trouxe aqui o professor Silvio Félix para a gente falar sobre um pouco de direito previdenciário militar, ele vai falar sobre pensão militar, um assunto muito interessante. O professor Silvio Félix, ele é assessor da Marinha, né? E é especialista nessa área aí, conhece muito, e ele vai trazer um monte de novidades aí, inclusive da Lei 13.954, que fez uma alteração muito grande aí na questão de pensão militar, né? E previdenciária. Silvio, prazer te ver aí.
Quais são suas considerações iniciais aí? Bom, primeiro é destacar que o que eu vou apresentar aqui hoje não é a visão da instituição, não é a instituição da Marinha, tá? A visão que eu vou apresentar aqui é a visão que efetivamente está dentro da legislação, dentro da jurisprudência, né, daquilo que é debatido nos tribunais, o que ainda será debatido, né, até porque essa alteração é recente, né, foi em dezembro de 2019, então esse assunto ainda está em franco aquecimento ainda. Então, a gente vai fazer uma exposição breve aqui da nossa disciplina, né? Bom, lá no direito previdenciário militar, que é um dos pontos que a gente aborda lá no nosso curso, na nossa pós-graduação, a gente inicia fazendo uma diferenciação dos militares em relação aos demais agentes públicos, né? Então, a gente separa até para poder não misturar, ter uma diferenciação de direito previdenciário para o direito previdenciário militar. Então, a gente vai ver que é tudo diferente. A primeira pergunta para você é a seguinte, o direito previdenciário militar é muito diferente do previdenciário comum. É outra fonte, né? Sem dúvida. O que acontece? Os militares eles são submetidos a um regime jurídico próprio. Tá? Então, as regras aplicáveis aos militares não são as mesmas aplicáveis aos civis, ao trabalhador em geral e aos servidores públicos. O militar em si, ele não é servidor público, ele não é amparado pela Lei 8.112. O militar ele tem um regramento próprio, que a Constituição separou dos demais agentes, né, por força de emenda constitucional, e aí, para ele, então, tudo efetivamente, a gente vê ao longo do curso, diferente. Há algumas semelhanças de institutos. Só para a gente ter uma ideia, o militar ele não se aposenta. O militar não é um direito que o cidadão em geral tem. O militar é transferido, como regra, para reserva remunerada. Ou seja, ele fica num banco de reserva, pronto para poder retornar ao serviço ativo em caso de necessidade, mobilização, convocação por parte lá do presidente da República. Então, primeiro ponto, militar é diferente, regras diferentes, militar não se aposenta. O que mais se aproxima, em tese, da parte de aposentadoria, entre muitas aspas, é o Instituto da Reforma, em que o militar ele fica numa situação em que ele não pode mais ser chamado ao serviço ativo como regra, até porque tem uma pequena exceção ali, né, no Estatuto dos Militares, que o militar que ele é reformado por uma incapacidade definitiva, há a possibilidade de, a depender do tempo, restabelecendo a condição de saúde dele, se tiver tempo de serviço para cumprir, retornar ao serviço ativo. Mas isso é uma situação excepcionalíssima. Outra coisa que a gente vê lá, e faz uma breve exposição do sistema de seguridade social do trabalhador em geral, para a gente ter um parâmetro, olha, qual a referência inicial que a gente tem. Então, a gente faz uma breve exposição da visão constitucional da seguridade social, para a gente explorar efetivamente o sistema de proteção social dos militares, que efetivamente ganhou esse nome, né, dentro da legislação lá no artigo 50 do Estatuto, e ali a gente engloba a parte de saúde, previdência e assistência social. Aí a gente mergulha nesses campos, né? A gente fala de saúde, como funciona a assistência médica hospitalar dos militares, né? Como é que funciona a fonte de custeio, quem é que banca esse sistema de proteção social, uma vez que o militar não contribui em sua integralidade para a previdência, ele contribui na parte de pensão militar, que está nesse bojo, mas ele não contribui, por exemplo, quando ele passa para a reserva remunerada, não tem uma contribuição para custear os proventos de inatividade. E os proventos de inatividade são custeados pelo Tesouro Nacional, o que é um pouco diferente do trabalhador em geral. E ali a gente fala sobre reserva remunerada, quais são as hipóteses, como é que se processa a reserva remunerada e a reforma. E aí a gente fecha, né, o módulo de direito previdenciário militar com as pensões militares, que agora, né, tiveram inúmeras alterações promovidas pela Lei 13.954. Essa é mais ou menos uma passagem do nosso curso. Na verdade, assim, é bem interessante para o pessoal já saber como é que é o curso, como é que é a grade curricular. E vamos dar uma amostra, então, de como que é a aula mesmo. Vamos falar, então, dessas alterações. Isso é bem interessante. A Lei 13.954, de 2019, ela alterou quase toda a Lei 3.765, de 60, né, que é a Lei de pensão militar.
e trouxe várias alterações, inclusive no Estatuto dos Militares, né? A Lei 6880. Então, isso inovou bastante, várias coisas diferentes. Fala um pouco aí dessas alterações aí, Silvio. Bom, falando efetivamente dessas alterações dentro da lei de pensões militares, um ponto importante é que todos os militares passaram a ser contribuintes da pensão militar. Situação dessa que não acontecia anteriormente, né, que tinha exceção lá de alunos de órgão de formação militar. E outro ponto importante dentro dessas alterações foi que os pensionistas militares, aquelas que recebem a pensão militar, passaram também a contribuir com a pensão militar na mesma alíquota que é cobrada aos militares, que hoje está em 9,5%. Isso é importante. Outra alteração... A pensionista contribui também. Sim. E o detalhe além disso, né, a modificação foi também no rol de beneficiários da pensão. Outra alteração significativa foi uma nova estruturação dentro do rol de beneficiários e que também retirou da ex-esposa, companheira, etc., com direito à pensão alimentícia, que é convertido em pensão militar, o mesmo padrão, o mesmo patamar que tinha da viúva. Essa, para mim, foi uma das boas alterações promovidas em lei. Porque como é que acontecia antigamente? A ex-esposa com direito à pensão alimentícia, ela tinha a mesma cota da viúva. Vamos imaginar o seguinte cenário. A viúva, um militar faleceu, tá lá, só tem a viúva e a ex-esposa com direito à pensão alimentícia. No passado, ficava 50% para cada uma. Mesmo se a ex-esposa com direito à pensão alimentícia recebesse 1%, 2%, 5% e 10%. Hoje não. Com o artigo 7º, parágrafo 2º, linha A, da Lei de Pensões Militares, ele definiu o seguinte, olha, a ex-esposa, cônjuge, companheira com direito à pensão alimentícia, no momento da conversão dessa pensão em pensão militar, o montante recebido será o mesmo montante que ela recebia a título de pensão alimentícia. Ou seja, se ela recebia a pensão alimentícia de 10%, passa a receber pensão militar no montante de 10%. E o saldo remanescente fica a ser distribuído pelos demais beneficiários habilitáveis à pensão, que é o que está no artigo 7º, parágrafo 3º da Lei de Pensões Militares. Essa é uma mudança importantíssima. Entendeu? E essa distribuição da pensão militar, como é que ficou? Como é que ficou em questão das alíquotas aí, da contribuição específica? Como é que ficou agora? Mudou também, né? Da contribuição específica, em 2020, está no montante de 9,5%, e depois ela passará em 2021, 1º de janeiro de 2021, para 10,5%. Então, essa é uma outra modificação. Agora, o que é importante, já que a gente está falando de distribuição, de alíquota, eu vou aproveitar para mergulhar um pouquinho no tempo, nas regras aqui. Porque a gente sabe que na parte de previdência, a gente tem que verificar a regra aplicável ao tempo da morte do instituidor, no caso do militar, certo? Só que a gente tem que atentar que há muitos militares ainda que são contribuintes específicos da alíquota de mais 1,5% a título de pensão militar. Por exemplo, vamos imaginar que tem aí algum militar aí na nossa live aí, que ele contribui com 9,5%, que é a alíquota geral, vigente hoje, e ele estava dentro das Forças Armadas antes da entrada em vigor da medida provisória 22.510 de 2001, antes da alteração promovida pela chamada Lei de Remuneração dos Militares. Não. O que acontecia? Os militares que já estavam na Força, foi aberta a oportunidade para o seguinte, olha, há uma mudança estrutural dentro da carreira, aqueles que quiserem manter os benefícios da redação originária da 3765 devem contribuir com a alíquota de mais 1,5%, ou seja, ele contribui com 9,5% mais 1,5%. E aí, qual é o benefício? Oi, não entendi. Cresceu. Isso, para ele é uma alíquota diferenciada. 9,5% mais 1,5%, que é essa contribuição específica
para manter os benefícios da redação originária da 3765. Aí pergunta, Silvio, que benefícios são esses? Entre os benefícios é a manutenção do rol de beneficiários da redação originária da 3765 de 1960, que contempla lá a figura da filha de qualquer condição. Filha solteira, casada, viúva, que trabalhe, rica, pobre, não importa. Então, esse é um dos benefícios que a redação originária ampara o militar. Há outros benefícios, como a situação de acumulação de pensões militares. E aproveito a oportunidade aí para recomendar quem gosta do assunto, quem quer mergulhar nesse assunto, o parecer 699 de 2013 da Consultoria Jurídica do Ministério da Defesa. Está disponível na internet aí. E nesse parecer vem uma aula ali que trata efetivamente do artigo 31 da medida provisória 22.15.10, que versa sobre essa contribuição específica de 1,5%. Então, recomendo a leitura desse parecer. Mas o que acontece com o militar? O militar faleceu e a filha, né, falando da situação de alíquota e uma situação especial que versa sobre essa contribuição específica, ela pode ser beneficiária, né, habilitável a receber a pensão militar. E independente da idade do Estado Civil. Só que, para ela, uma vez que a filha é pensionista não inválida vitalícia, a situação dela é especial. Por quê? Ela vai contribuir com a alíquota de 9,5% e ela vai contribuir ainda com a contribuição extraordinária de mais 3%. Então, a situação para ela, ela tem um bônus, né, de efetivamente ser recebedora da pensão militar, independente de estado civil, se trabalhar, se não trabalhar, como ainda eu encarrego o ônus de ter uma contribuição extraordinária da pensão militar. Então, esses são pontos relevantes que tem que ser observado. Até acrescentar que essa era uma situação que sempre causava assim, vários problemas, vários dilemas, essa questão da mulher não poder casar, né? Poder continuar recebendo a pensão. Né? Isso deu vários processos, inclusive. Sim, teve uma DIN. Teve uma DIN também. Aí a DIN falou, olha, isso aqui não é aplicável. Até porque, né, seria uma violação do 226 da Constituição, porque muitas vezes famílias deixavam de ser constituídas, pelo menos no papel, né, o sonho de casar não acontecia por força de uma vedação legal, de vedação legal não, de uma imposição legal que suprimia o direito de receber a pensão militar. Então, essa era uma situação constrangedora até. Né? Na verdade, a lei acabava desincentivando a você criar uma família, que a Constituição fala que tem que fazer exatamente o contrário. É verdade. A família é o cerne da sociedade, incentiva a formação da família e uma lei desincentivava. Porque daí a mulher não casava justamente para poder continuar recebendo a pensão, né? Perfeito. E é interessante, falando da filha, e dessa contribuição específica de mais 3%, que essa contribuição específica de mais 3%, ela abrange não só aquela beneficiária cujo instituidor era contribuinte específico de 1,5%, como também as filhas dos militares que faleceram antes da alteração promovida pela medida provisória 22.15.10 de 2001. Então, aquelas filhas de militares cujo instituidor faleceu antes da entrada em vigor da medida provisória 22.15.10, hoje elas também contribuem com mais 3%, desde que ela não seja inválida. Se ela for inválida, ela não tem essa contribuição, e aí, no caso das filhas cujo instituidor faleceu antes da entrada em vigor da medida provisória 22.15.10. E eu até faço um parênteses aqui, porque sobre essa contribuição extraordinária aí. O que acontece? Se a filha for pensionista e inválida e o instituidor da pensão militar for contribuinte específico de 1,5%, essa filha inválida, se a gente fizer uma leitura, né, literal do dispositivo que versa sobre essa contribuição, artigo 3º-A, ela vai ter uma contribuição extraordinária de mais 1,5%. Por quê? O que aconteceu? Os beneficiários
né, dos militares contribuidores específicos de 1,5%, e os beneficiários, como regra, eles têm que ter uma contribuição extraordinária de mais 1,5%. E se for uma filha não inválida, pensionista vitalícia, ela contribui com mais 3%. Essa é uma diferença importante. Então, esse é um ponto importante trazido pela lei. Então, vamos lá. Na prática, para ficar bem claro. Tem a pessoa que contribui com 9% e tem uma categoria que contribui com mais 1,5% e tem mais outra categoria que contribui com mais 3%. É isso aí. Você dá para fazer uma tabela rápida? Como é que é? Quem que contribui só com 9%? Vamos lá. Tá vendo? Eu, em sala de aula, né? É até bom que em sala a gente coloca um painel, uma planilha gigante. A gente põe uma planilha gigante expondo todos esses pontos. Mas, em síntese, vamos lá, vamos imaginar que quem contribui com 9,5%, vamos para a regra geral, 9,5%. O militar que é amparado que faleceu sobre a égide da medida provisória 22.15.10, o militar, os beneficiários dos militares cujo militar faleceu sobre a égide da 3765 de 1960 em sua redação original, exceto a filha não inválida pensionista vitalícia, que essa contribui extraordinariamente com mais 3%. Os militares, os beneficiários dos militares que faleceram agora sobre o guarda-chuva da medida provisória 22.15.10, sem ser contribuinte específico de 1,5%. Então, a alíquota geral de apenas 9,5%, de 9,5%. E os beneficiários dos militares cujo constituidor tenha falecido aí sobre o mando da 13.954 de 2019, que deu uma remodelada no rol de beneficiários da pensão. Então, a regra geral dos militares, dos beneficiários dos militares, beneficiários da pensão militar, é a alíquota de 9,5%. Quem vai contribuir com 3% com a contribuição extraordinária de 3%? As filhas não inválidas pensionistas vitalícias. Esse é o ponto. Contribuição extraordinária para quem? Filha não inválida pensionista vitalícia. É ela que vai contribuir extraordinariamente com mais 3%. E quem vai contribuir? Só ela. Independente se o instituidor faleceu sobre a égide, sobre o manto da 3765 de sua redação original, ou ainda se o instituidor for contribuinte específico de mais 1,5%. Então, elas têm que contribuir extraordinariamente com mais 3%. E quem vai contribuir extraordinariamente com mais 1,5%? Os beneficiários da pensão militar, cujo instituidor era contribuinte específico de 1,5%, exceto as filhas não inválidas pensionistas vitalícias. Porque daí é o 3%. Aí, para elas, fica 1,5%. Para esses beneficiários, 1,5%. Tá certo? Diz uma coisa, Silvio, teve algum questionamento em relação assim, ao ato jurídico perfeito, alguma coisa assim, em relação ao que já estava? Ou nem, não chegou a ter? De quem? Sobre essa contribuição extraordinária? Exatamente. Eu não vi ainda. Eu estou acompanhando aqui os tribunais para poder ver se tem algum questionamento sobre esse ponto. Provavelmente vai surgir. Tem gente que vai achar um absurdo, né, ter que contribuir, ter essa contribuição extraordinária, ou mesmo com a contribuição em geral de 9,5%. Mas faz parte, né, do jogo, né, o questionamento é válido, de repente, tem que o tribunal vai decidir sobre o tema. Certo? É bom ressalvar que essa questão é válida para os militares federais. Né? Os militares estaduais tem um outro. É isso aí. É importante. E a gente faz uma separação até no curso. Olha, eu até destaco. No curso, a gente trabalha com os membros das Forças Armadas, com os militares. Os militares dos estados do território, embora tenha o decreto-lei 667, né, que fala sobre os militares dos estados, e que recebeu uma alteração pela 13.954, quando fala de transferência para reserva remunerada, etc. Mas são regras específicas, que são muito parecidas. Aí o que a gente recomenda? Olha, essa visão geral, ela vai servir de base para todo
para todos os estados da federação. Então, você, com o conhecimento que o aluno vai ter do nosso curso, do nosso módulo, ele consegue fazer uma análise da legislação do respectivo estado da federação e poder desenvolver lá a sua tese para poder apresentar seus argumentos numa demanda judicial ou mesmo numa assessoria jurídica, uma consultoria jurídica. Então, para cada estado, há um estatuto próprio, uma lei de pensões própria, então não tem como a gente efetivamente abraçar todos os estados da federação. Mas com a visão que ele tem, ali no nosso curso, ele consegue desenvolver tranquilamente. Na verdade, os regimes estaduais, eles têm mais ou menos como se fosse a parte geral, utilizar muito da parte federal, né? Sim. Agora, né? Perfeito. Cada estado tem a sua especificidade, daí tem o tratamento diferenciado, né? Perfeito. E não tem como abraçar todos. Então, tem muitas regras. A gente fala sobre assistência médica hospitalar, e aí, com aquela base, ele desenvolve tranquilamente. Importante aproveitar, já que a gente falou de assistência médica hospitalar aqui. Vamos já que está aqui, né? Já está aí, vamos conversar. Uma mudança importante, né? Tinha um questionamento. Olha, se a viúva casar, ela perde a pensão militar? Tinha isso, né? Tinha. E aí o que acontece? O artigo que versa sobre a perda da pensão militar não tinha essa hipótese, como hipótese, o casamento por parte da viúva. E o que a 13.954 trouxe? Olha, se a viúva contrair posterior matrimônio, ela não perde a pensão militar, mas ela perde o direito à assistência médico-hospitalar. Esse é outro ponto também importante. Então, ela continua sendo beneficiária da pensão, porque não é uma causa de perda, né, prevista em lei, mas ela perde em si a assistência médico-hospitalar, devendo, obviamente, continuar a contribuição e a indenização desse direito por parte dos dependentes que tiver, do militar que tiverem sob o seu guarda-chuva. Em relação à assistência médico-hospitalar, há uma contribuição extra ou já está todo englobado já dentro dos 9,5 agora, por exemplo? Não. A contribuição da assistência médico-hospitalar já era prevista em lei, já tinha isso dentro da medida provisória 22.15.10, tá? Já tinha um dispositivo versando sobre essa contribuição, e isso continua, ficou mantida a alíquota, não teve alteração de alíquota, só que o que modificou? O rol de dependentes dos militares previsto lá no artigo 50, parágrafo 3º do 2º e 3º do Estatuto dos Militares. Então, foi modificado aquele rol de dependentes, tá? E foi uma modificação bem interessante, né, ali dentro daquele dispositivo. E eu vi, né, a gente estava com a turma ali, estava conversando com os meus alunos da outra turma, da CBPJU, que muitos alunos eles não observavam, eles só observavam o artigo 3º-C, o parágrafo único da Lei de Pensões Militares, que remetia o artigo 5º da Lei do Estatuto dos Militares. Porque o artigo 5º, o parágrafo 5º do artigo 50 do Estatuto dos Militares, ele diz lá sobre os dependentes dos militares após o falecimento. Aí ele fala lá, viúva enquanto não contrair matrimônio união estável, filho ou enteado menor de 21 anos de idade ou inválido, filho ou enteado menor de 24 anos, se estudante, né? E aí o ponto-chave, que alguns não observaram, que é a situação do inciso 4 do parágrafo 5º do artigo 50 do Estatuto de Militares, que fala assim, os dependentes a que se refere o parágrafo 3º. Olha, aí eu falei, gente, olha só, preste atenção, que vocês têm que olhar o inciso 4 do parágrafo 5º do 50. Por quê? Ele remete lá a figura do pai e da mãe do militar, que também, mesmo após o falecimento do militar, continuam qualificados como dependentes. Então, observe lá a situação do pai e da mãe e do tutelado, purelado ou inválido menor de 18 anos, né, que viva sob a guarda do militar por decisão judicial, que vivia, né? Então, esses dois atores também se fazem presentes na condição de dependente para efeito da assistência médica hospitalar.
Então, falou, olha, preste atenção, porque se o militar tinha lá pai e mãe habilitados como dependentes, então, para eles também deverá ser feita por parte de um dos beneficiários da contribuição e da indenização relacionada à assistência médica hospitalar. Esse é um ponto importante que eu coloquei em alguns casos práticos. Eu linkei nos casos práticos e coloquei a figura do pai e da mãe qualificados como dependentes. Falei, olha só, não esquece deles não, porque a lei também, o inciso 4, os ampara. Então, esse é um ponto assim, crucial dessa situação. Lembrando aqui que a assistência médica hospitalar, no caso dos militares, ela é prestada pelos hospitais militares, os médicos militares. Né? Sim. Ou instituições conveniadas com as Forças Armadas destinadas a esse atendimento. No Brasil, ou quando o militar está em missão no exterior, cujos dependentes também têm direito a esse atendimento. Então, isso engloba não só os hospitais militares, mas os conveniados também. É um ponto importante. Tem instituições privadas que são conveniadas também, né? Laboratórios também, eu sei que laboratórios. Sim. O que acontece? O que eu destaco muito para eles? Olha, o militar, por que o militar é diferente, né? Por que tem essa diferença? Por que tem esse tratamento de regra de regime jurídico? É todo esse amparo. Eu falo para eles, olha, primeira coisa, o militar, nenhuma outra profissão, nenhuma outra categoria é exigido o compromisso de honra, do sacrifício da própria vida. Então, e aí o militar passa por inúmeras peculiaridades. Por isso que a gente olha para o rol de beneficiários da pensão militar e fala, olha, se a gente for fazer um comparativo com o cidadão em geral, por que ele é mais benéfico? Porque se a gente for observar, olha, inúmeras adversidades que envolvem a carreira do militar. Por exemplo, o militar ele é movimentado para outras regiões do nosso território e ele não tem o direito de dizer, olha, eu não vou. Não quero. Eu não quero. Não existe não quero. Ele vai e vai. Ou sai da força, né? Ou sai da força. E além disso, às vezes a esposa do militar, ela tá com emprego, né? Tá com uma questão de um trabalho estável dentro de determinado onde eles estavam morando anteriormente, e nessa mudança ela perde o emprego. E aí o que acontece? Aí, por força de um matrimônio posterior ao falecimento do militar, retirar essa condição de beneficiária da pensão seria até mesmo uma covardia. Se a gente for olhar... A mulher abre mão de um monte de coisa para poder acompanhar o marido militar e depois não fica amparada por uma pensão deixada por ele. E, além disso, com essa mudança agora que ficou mais justa, a situação também da ex-esposa com direito à pensão alimentícia. Porque, às vezes, o militar está no final de vida, numa condição de saúde um tanto quanto desfavorável. E a esposa do militar que passa a condição posterior de viúva, ela carrega, às vezes, um ônus daquela situação, às vezes, de saúde debilitada e etc. E a viúva que tinha, às vezes, 1% da pensão militar, receber 50%, às vezes 50%, 30%, dependendo da quantidade de beneficiários, seria um tanto quanto absurdo. Outra situação importante é relacionada também, já que a gente está falando de assistência médica hospitalar e da 13.954, ela é relacionada também à filha do militar que recebe a pensão. Sim. Né? Então, aí o que eu falo com os meus alunos? Olha, ela receber a pensão militar, por si só, não a qualifica na condição de dependente para efeito de assistência médica hospitalar. Isso observando ainda a redação anterior. Por quê? O que tem que se observar na época como requisito? Ela ser solteira e não ter remuneração, que era a exigência prevista em lei. Então, se ela fosse solteira e não tivesse remuneração, mesmo recebendo a pensão militar, manteria-se assim a condição de dependente para efeito de assistência médica hospitalar. Mas aí a pergunta veio assim, Silvio, mas agora a lei mudou. Não tem mais a condição de filha solteira
para efeito de assistência médica hospitalar independente de idade, porque o parágrafo 2º do 50 do Estatuto mudou. Aí eu falo para eles, olha, dá uma olhadinha na regra de transição prevista lá no artigo 23 da 13.954, que diz lá que aqueles que estavam inscritos ou em processo de inscrição no banco de dados da Força, mantém-se a condição de dependente. Ou seja, se a filha é solteira, sem remuneração, já estava inscrita ou em processo de inscrição dentro do banco de dados das Forças Armadas, e o militar vem a falecer agora, e o militar seja efetivamente contribuinte específico de 1,5%, ela se manterá na condição de dependente e de pensionista do militar. Então, são pontos importantes também que a gente aborda em sala de aula com alguns casos práticos aí. Essa parte é muito interessante. Uma outra coisa muito interessante é a questão da própria natureza jurídica do benefício que é recebido pelo militar, né? Porque como ele recebe forma de pensão militar, né? Não é um regime previdenciário como o previdenciário comum, Sim. Tem muito problema quando ele deixa de ser militar e parte para uma outra carreira. Né? Porque a gente vê muito quando o militar, por exemplo, passa para concurso de juiz federal da Justiça Militar, ou para promotor militar, ele acaba, dependendo do caso, não tendo uma quebra de continuidade aí, até no regime. Né? É um problema isso daí. Ele leva o tempo, né? O tempo de contribuir, o tempo, ele acaba migrando para outro regime. Mas não é o tempo ponto. É verdade. E aí a situação tanto quanto complicada. Mas, assim, temos inúmeros assuntos sobre se eu pensar militar por mim, a gente vai até a madrugada aqui. São inúmeras alterações. Uma recomendação que eu falei sobre o parecer 699 de 2013 da AGU, é sobre a acumulação de pensão. Então, tem alguns casos que a gente traz lá da situação também dos professores. Então, dos professores que têm um tratamento diferenciado na Constituição, lá no 37, sobre a possibilidade de acumulação. Então, olha, existem situações que os professores, já que a gente está falando de pensão, de acumular até 4 pensões militares. Já tem isso. 4 pensões, 2 do regime dele e 2 pensões militares do regime dos militares ainda. Já tem isso, esse ponto que a gente explora em sala de aula com alguns casos da jurisprudência. Então, é bastante animador. A gente se diverte bastante. Não, é muito bom. Essa matéria é muito interessante. É muito interessante também registrar a diferença que tem, até você chegou a comentar, assim, a vida do militar é muito diferente da vida do civil. E por isso que tem esse tratamento diferenciado. Só para a gente lembrar aí, quais são os direitos que o militar não tem e que todo trabalhador normalmente tem. Só para a gente ficar bem claro para todo mundo aí. Não recebe hora extra, por exemplo. Já começa por aí. Já começa, perfeito. Não recebe hora extra, não tem fundo de garantia por tempo de serviço, militar não se aposenta, não tem lá... Porque o que acontece? O Estatuto, a Constituição vem dizendo o seguinte, olha... os militares têm os seguintes direitos previstos lá no artigo 7º, aquela dos direitos trabalhistas. Olhando lá, não tem. Boa parte daqueles militares tem férias, 13º, mas aí começa a ficar bem mitigado. Adicional noturno, não, hora extra. E aí, por conta disso, né, até para justificar alguns pontos dele, veio o adicional de compensação por disponibilidade. E outro ponto importante sobre adicional de compensação por disponibilidade, antes de falar dele, que está falando da peculiaridade da carreira, o militar ele pode ter a livre gestão dos seus bens. Né? Ele pode ter até uma empresa, só que ele só pode ser acionista ou cotista, ele não pode ser administrador ou gerente da sua empresa. E aí ele fala... Esse é o comércio. Isso aí, existe comércio, já fica mais complicado. E pode ocasionar uma pena, né, bem dolorosa aí. E aí o que acontece? O militar não pode efetivamente escambar na integralidade para a administração, né, de uma empresa, esse tipo de coisa, porque é incompatível. Né? O exercício da atividade devotada, inteiramente devotada às Forças Armadas, lhe impõe inúmeros sacrifícios. Por isso que o militar, quando ele passa para a reserva remunerada, como regra, né, ele passa com a integralidade dos proventos, da remuneração, né, ou dos proventos.
E já que a gente está falando de pensão militar, de proventos e de adicional de compensação por disponibilidade, que eu aproveitei e levantei essa bola aí, o que acontece? O militar, às vezes, ele é reformado por uma incapacidade definitiva, por um acidente, por exemplo, que tem a relação de causa e efeito com o serviço. E aí isso lhe concede os proventos calculados no grau hierárquico imediato. Por exemplo, se ele é capitão-tenente, lá na Marinha, ele vai receber como capitão de corveta. E o adicional... Isso. E aí o que acontece? Em virtude do falecimento do militar, né, os beneficiários passam a receber a pensão militar, que é no mesmo valor da remuneração que o militar recebia na ativa. Só que tem um porém aí. Quando o militar, na atividade, na passagem para reserva remunerada, quando a passagem para reforma, com proventos calculados no grau hierárquico imediato, decorrente de acidente com relação de causa e efeito com o serviço, o militar falecendo, o valor da pensão, né, relacionado, o montante do adicional de compensação por disponibilidade, não vai ser como capitão de corveta. O adicional de compensação por disponibilidade vai ser de capitão-tenente. Esse é um ponto que às vezes olha, poxa, o bilhete de pagamento, ou o contra-cheque, né, como o pessoal fala aí, o contra-cheque do meu marido era bem maior. Ele recebia esse adicional de compensação por disponibilidade de X%. E esse adicional de compensação por disponibilidade, esse valor aqui, é bem menor. Mas é por conta de... Por que isso? Porque o adicional de compensação por disponibilidade, ele segue o mesmo parâmetro cujo posto ou graduação que o militar tinha na ativa. Por exemplo, se morreu, recebeu promoção pós-mortem, o adicional de compensação por disponibilidade não vai contemplar essa promoção pós-mortem, por exemplo. Esse é outro ponto importante que o pessoal tem que atentar. Bastante coisa, né? Essas regras que a gente está falando aí, é importante também deixar claro aqui que ela é válida para as 3 forças. Né? É válida para a Marinha, para o Exército e para a Aeronáutica. Sim. Para os estados aí tem algumas diferenças aí que ficam a cargo aí por parte dos governadores aí contemplarem na legislação estadual. Mas dos militares é bem complicado. Outra mudança importante aqui, agora não falando de pensão, mas da parte, abre aspas, previdência, né? É a situação que envolve os militares que já estavam na força antes dessa alteração promovida pela 13.954. É importante falar. Então, a gente explora lá no nosso curso as regras de transição. São inúmeras regras de transição que a gente precisa contemplar. Tem que verificar se é oficial, se é praça, se é oficial oriundo, eu chamo lá das escolas originárias de formação de oficiais, Escola Naval, Academia Militar das Agulhas Negras, Academia da Força Aérea. E aí eu falo do pedágio, né, chamo de pedágio de 17%. Quem já estava na força, antes da alteração promovida pela 13.954, tem que contemplar um pedágio ainda de mais 17%, e ainda tem que observar ainda o tempo de efetivo serviço, o tempo de efetiva atividade militar. Então, de efetivamente 25 anos de atividade militar. Então, esse é um outro ponto que geravam, né, muitas dúvidas aí, que a gente também procura sanear dentro do nosso curso. Nosso curso pode achar parte bem completo. Não. A pós-superior é muito completa, né? A pessoa vai saber de direito militar como um todo mesmo. Vai conhecer de ponta a ponta. A parte de direito, que a gente pode chamar assim, bem entre aspas, direito previdenciário militar. É isso aí. Para fazer uma correlação também é muito completa. Você é um professor ótimo, todo mundo sempre só para o pessoal saber quanto tempo de marinha. 20 anos. 20 anos. 20 anos de marinha. 20 anos, como eu digo sempre, né, dizer para o meu chefe lá, o comandante Ivan, feliz e contente com a carreira que abracei. Eu comecei como praça, eu comecei como aprendiz de marinheiro. Comecei como aprendiz de marinheiro, fiz a faculdade como praça, como cabo, sargento, e cheguei ao oficialato, né? Terceiro sargento, fiz a prova para o quadro técnico, que é quadro de carreira da Marinha,
e consegui ascender ao oficialato, muito sacrifício, né? Graças a Deus, foi muito bom, muito bom. E eu amo a instituição para mim a Marinha, não, como eu digo lá, né, eu fui realmente feliz e contente com a carreira que abracei. É uma alegria muito grande servir essa instituição que muito ajuda a sociedade, sem dúvida disso. Não, com certeza, você tem toda a razão. Diz aí, Silvio, para encerrar, o que você quer comentar um pouco mais aí? Só para a gente finalizar aí. Faltou alguma coisa? Vamos lá, deixa eu dar mais um parênteses aqui. Quem tiver a oportunidade de participar do nosso curso, a gente vai tenta, né, expor da melhor forma possível, a gente coloca o material de apoio, disponibiliza, além dos slides, material complementar ali. Dentro das aulas presenciais, a gente tem a oportunidade de debater muitos casos práticos. Na parte online, a gente tem lá os fóruns de participação, e nos nossos fóruns a gente acaba também mergulhando dentro dos temas da mesma forma que a gente faz na parte presencial. Isso é importante destacar. Então, quem está online e quem está presencial tem efetivamente o mesmo conteúdo e eu posso garantir para vocês na melhor qualidade possível. Isso eu não tenho dúvida. Então, é um diferencial da CBPJ, além da tarefa pontuada lá. E todos os alunos, né, a gente pelo menos procura dentro da disciplina, todos os alunos, eles têm uma avaliação, eu faço uma avaliação individual e complemento aquilo que ele acertou, o que ele errou. A gente tem um ponto que a gente consegue deixá-lo inteiramente em contato com o professor. A plataforma, ela é excepcional, excelente, inigualável. Eu tive a oportunidade de ver outras, respeito às outras, mas a CBPJ realmente é acima da média. Eu falo com satisfação e com carinho. Lembrando que o online está começando agora dia 27/4, mas quem quiser se inscrever ainda pode. Já que está falando do 27/4, com conteúdo atualizado pela Lei 13.954. Exatamente. Então, vai pegar todo o conteúdo atualizado, revisado e pronto para tirar suas dúvidas ali online. Então, vou estar lá para poder atender todos os alunos aí da melhor forma possível, tá? Isso é importante destacar, tá certo? E tem uma avaliação, tem prova também. Tem prova, tem que ter. Aliás, assim, é uma preocupação de todos os professores justamente essa parte de sempre manter o material atualizado, né? O importante é sempre estar atualizado aí. Silvio, olha só, foi um prazer conversar contigo. Você é, como sempre, brilhante aí nas suas explanações. E eu espero que a gente possa voltar logo com as aulas presenciais, né? Eu sinto saudade dos alunos da sala de aula. A gente se diverte bastante. Eu queria, para fechar aqui, não sei se mais algum ponto, aproveitar a oportunidade para mandar um beijo no coração de todos que estão assistindo a nossa live, que estão aqui com a gente, aqui participando desse momento importante, que a gente está trocando aqui uma experiência um pouco do tema que eu sou apaixonado, que é a pensão militar. Tá? Eu queria agradecer a presença de todos, dar um beijo no coração de todos aí que estão assistindo aí. Entrem no CBPJ, façam parte do curso, visualizem a plataforma, vocês vão gostar, tá certo? E eu estou pronto aqui para poder... Braulio, eles explicam tudo. Sem dúvida, isso, eles são excepcionais. Sigam também no Instagram, tá aí Silvio Félix Oficial, tá aí também estou no Facebook, tá aí também. E um abraço pessoal lá do Adonai também, que alguns alunos também são, alguns alunos do curso também são alunos da pós. Tá? Um abraço a todos também aí. E mais alguma colocação aí, mestre? Não, eu só também quero agradecer assim, a participação de todos. Aí, obrigado por estar aí acompanhando a gente nessa nova maneira da gente conversar, da gente se comunicar, né? Que é muito também, manter uma proximidade à distância, né? É um jeito de a gente conseguir se sentir juntos, se sentir conversando sobre o tema, sobre essa matéria que é tão interessante. O direito militar é muito interessante. Todo mundo que começa a tratar de direito militar se apaixona, isso eu posso dizer, porque eu sou uma dessas pessoas. E lembrando aí que a gente está fazendo terça, quarta e quinta, toda semana, 19h30, as lives para conhecer os professores. Hoje foi o Silvio Félix, que estava aqui presente com a gente. Amanhã nós vamos também ter uma live com o doutor Endel Araújo, que ele é juiz federal lá da Justiça Militar lá em Bagé, e a gente vai falar também de direito administrativo militar. Então, eu espero ver vocês amanhã. Vamos falar sobre conselho de justificação, conselho de disciplina, essa coisa toda aí.
Vamos bater um papo sobre isso daí. Vamos ver se a gente consegue falar um pouco sobre a lei de serviço militar também. Que sofreu alterações importantes pela 13.954. Exatamente, a 13.954 não alterou só a parte de pensão, alterou também várias coisas da lei de serviço militar. Vamos ver se amanhã a gente fala sobre isso também. Gente, obrigado a todos. Temporário. Silvio, muito bom te ver. A gente se encontra nas lives ou pessoalmente. Pessoal, até uma próxima. Valeu, Até uma obrigado. próxima.